Era um verdadeiro quilombo, com 4 ruas de terra, imitando um jogo da velha, que ficava numa baixada. E lá, naquela casinha, que ficava num buraco, dentro de um buraco, nós sempre tínhamos que olhar para cima, quando alguém batia palma no portão. Dona Adelaide, tem salsinha? Tem cebolinha, alfácia, almeirão, chicória, losna, arruda, melissa, serralha, arlequim e manjericão. Light, vassoureiro, olha o Benedito que compra garrafa e compra litro. Compra também pirulito feito de bosta de cabrito. Ai, que friagem na garagem. Ai, que calor no radiador. Olha lá o Mirordo matando uma bola no peito, Rafa. Peguei, chacoalhei e guardei. Tornei a pegar, chacoalhei e guardei. Me colocar no mesmo lugar. Arcira, sucuri. Casaco é bom, ninguém quer, né? Maria Picareta. Ô, jabuticaba! Sonhudo! Sonhudo era o carteiro dos Correios, nosso patrocinador. O Sonhudo corria atrás da gente com um martelinho para bater na cabeça da gente, martelinho que ele usava para bater na porta das casas. Não tinha campainha naquela época. O tim-dom do Avon Chama só chegou muitos anos. E na porta, sentado na frente do armarinho de Dona Lucinda, viu, Rafa? Tinha o anãozinho galã, o Cardoso, que era um anãozinho que ficava pitando seu cachimbinho de saci pererê, tomando sol na calçada. Um padrinho meu me prometeu me dar um pônei de presente. Passei a minha infância inteira esperando. Aliás, eu estou esperando aquele pônei até hoje. Uma vez eu roubei o giz na lousa do quadro negro da escola. Naquela época os quadros eram negros. Depois, quando eles mudaram para verdes, nós achamos que era por causa da ditadura militar. Tinha transformado os quadros de negros em verdes para honrar a farda do glorioso Exército Nacional. Bom, mas voltando. Eu roubei o giz no quadro e fui escrever na carroceria de um caminhão. Buceta. Mal acabei de escrever essa palavra, senti um arrepio no cangote, fui fisgado. Era o verdureiro. O que é que você escreveu aí? E eu. O que é que você escreveu aí, menino? Meu amigo Vitor, aquele amigo da onça, que estava lá morrendo de rir, ele tinha me incentivado a fazer aquilo, atrás das caixas lá de verdura da quitanda. Vai ter que apagar, vai ter que lamber. Tive que lamber aquela buceta com uma das coisas estranhas que eu encarei em toda a minha vida. Não, se bem que... Não, deixa eu falar. As maçãs naquela época eram vendidas, embrulhadas uma por uma, como se fossem joias. Era um papel de seda azul, elas eram importadas. Roxo, meio roxo, um papel meio roxo, isso. Olha, sempre a gente vai melhorando a memória. O papel era meio arroxeado, isso mesmo. E nas caixas vinha escrito assim, Manzanas del Rio Negro. Elas eram importadas, vinham da Argentina ou do Uruguai. Eu nunca comi uma maçã em toda a minha infância. Mas nem quando ficava doente comia maçã. Fruta pra gente era goiaba, guabiroba. Hoje sabemos que guabiroba é uma fruta muito nutritiva, a mais nutritiva que existe. Outra coisa que eu fui comer só com 40 anos de idade foi salmão. Salmão. Nunca vi falar em salmão. Salmão era uma coisa que não existia. Só aparecia na literatura, naqueles livrinhos da coleção Saraiva, que eu colecionava e era assinante, o entregador ia em casa com terno, entrava naquelas ruas de terra, vestido de terno com uma malinha, como se fosse um médico, abria aquela maletinha e tirava de dentro aqueles livros, José de Alencar, Machado de Assis, com aquelas capas coloridas de Nico Rosso. Peixe, pra gente,
era bagre, cascudo e glória dos glórias, lambari. Lambari, que era um peixinho difícil de ser pescado, arisco, mas uma delícia, frito com batatinha e arroz. Outra coisa que a gente comia muito naquela época também era içá. Sabe o que é içá? É tanajura no Nordeste. Tanajura, o içá é uma formiga bunduda, assim, que dá perto do cemitério. A gente pegava aquela formiguinha, colocava dentro da caixa de fósforos, escutava como se fosse um jogo de futebol no rádio. Eu sempre acho que a minha infância, minha adolescência, foi um período mágico, de pés no chão, assombrado pelos delírios macabro religiosos da minha família. Toda noite minha mãe recebia a visita do fantasma da minha bisavó. Ela ia lhe pentear os cabelos. Eu não sei por que ela ia pentear o cabelo da minha mãe, ela não era cabeleireira nem nada. Minha mãe tinha uma mania com os cabelos. Ela usava aquela palma de São Jorge, babosa, e se orgulhava de ter os cabelos muito negros e grandes e fartos ainda, né? Nessa época quase não tinha luz nas ruas, era tudo muito escuro. Se hoje já é escuro, imagina. Minha casa tinha 5 bicos de luz, 5 pontos na casa, como não tínhamos aquela área na frente, aquela varanda. Mas mesmo assim minha mãe se preocupava, ficava vigiando o relógio da Light, preocupada com o consumo. Nós não tínhamos nem televisão, nem geladeira, o ferro de passar era com brasas, o fogão era a lenha, mas mesmo assim minha mãe tinha como sua tensa diversão ficar assistindo o relógio da Light como se fosse um filme de terror. Às vezes hoje em dia é. Hoje em dia é. Uma porta se abria e minha mãe falava respeitosa. Ei. Era de arrepiar. Minha mãe aprendeu a benzer ar. Você sabe o que é ar? Você está andando num sol quente, com sol de rachar, sem óculos escuros, bate uma réstia de luz assim num espelho de um carro, que bate no seu olho, você pega ar, que é uma espécie de dor de cabeça, uma enxaqueca. Minha mãe aprendeu a benzer ar com a tia Palmira, Dona Palmira, numa véspera de Natal. Minha mãe levava a minha irmã Ana para benzer, e como Palmira ia se mudar para o Mato Grosso, ela ensinou minha mãe para que a minha irmã não ficasse sem ter quem a benzesse. Então, toda tarde, perto do portão da casa, que ficava mais no alto, né, na altura do telhado da casa, o portão ficava lá em cima, na calçada, minha mãe, Dona Adelaide, benzia. Ela colocava o doente sentado numa cadeira, de frente, para onde o sol se põe. Os últimos raios de sol tingindo de vermelho o jardim da nossa casa. Minha mãe pegava concentrada, compenetrada, um copo d'água, embocava de ponta cabeça com uma toalhinha rendada tapando embaixo e equilibrava aquele copo com a água em cima da cabeça do doente. Nenhuma gota derramava. Ela rezava 3 Padre Nossos, 3 Ave Marias, rezava para dentro, murmurando silenciosamente as orações. Aos poucos, a água começava a borbulhar dentro do copo. Minha casa tem 4 cantos. Em cada canto tem um santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A cabeça quente do sofrente, parecia que a água começava a ferver dentro do copo. Eu nunca cobrei. Eu sempre benzi de graça. Uma vez veio um homem e perguntou quanto é que custava. Sua avó respondeu: você tem um caminhão de abacaxi aí na frente? Me dá 2 abacaxi que eu quero comer. Minha avó, às vezes,
agenciava a bezeção sem fins lucrativos também. Minha mãe também fazia leituras num prato com água. Ela benzia quebranto e mal olhado. Ela benzia jogando gotas d'água, gotas de óleo naquela água. As gotas pareciam olhos na água. Então minha mãe pegava uma faca, cortava aqueles olhos e dizia: o que eu corto, quebranto eu corto. O que eu corto, mal olhado eu corto. Ficava aqueles riscos enigmáticos do óleo em cima da superfície da água. Minha mãe lia aquilo. Minha mãe, benzedeira. Meu pai, esquizofrênico, com crises todos os anos que nos obrigava a internações dolorosas, com camisa de força, os policiais descendo as escadas, entrando na nossa casa para imobilizá-lo e levá-lo para a Associação Protetora dos Insanos, onde ele passava antes umas 2, 3 noites junto aos presos comuns de uma cadeia que ficava ao lado do hospício, até a minha mãe conseguir uma guia, uma vaga no manicômio. Minha infância, minha adolescência foram um período mágico, assaltado pelo pavor que vinha todos os anos, no final do ano, que era a loucura do meu pai. Mas eu passava os meus dias com um estrepe no pé, brincando descalço, um riachinho cantante passava no fundo do quintal da minha casa, até tinha uma prainha, tinha um bambuzal onde eu atirava minhas pelotas com estilingue, torcendo para não acertar nos passarinhos. Meus pés eram encardidos e grossos de tanto brincar na terra. Às vezes minha mãe era obrigada a lavar meus calcanhares com caco de telha para tirar o cascão. As minhas irmãs diziam: esse menino tem tanta terra na orelha que dá até para plantar um pé de couve. A minha mãe fazia uns colares, fazia um colar com alho frito e pendurava no meu pescoço para espantar os vermes. Eu ia com aquele colar na escola. Aquele cheiro do alho frito entrando pelas narinas. Uma vez eu coloquei lombrigas até pelas orelhas. Gente, que barato! Mas ao mesmo tempo, minha mãe me ensinava a cultivar flores. As avencas nas paredes caiadas de branco, os pingos de ouro, aquelas orquídeas amarelas e todo tipo de folhagem nas latinhas de massa de tomate. No fundo do quintal da minha casa, do outro lado da rua, tinha um grupo de negros que eram evangélicos e cantavam, tocavam instrumentos. Eram os irmãos Pederneiros. Era uma família enorme, eles todos eram muito grandes. Eles tocavam instrumentos e carregavam os contrabaixos debaixo do braço como se fosse um violino. Tão grandes que eram. Um deles era encanador, o Joel, aquela mãozona, nem precisava de chave de grifo, aquela torneira que estava enterrada em casa e que não desatarrachava de jeito nenhum, nem com o auxílio do alicate grande, girava suavemente aquelas mãos e tocava instrumentos de som. Mas o mais importante é que naquela época existia um excelente ensino público, possível para um menino pobre, mas branco, bonitinho, filho de uma empregada doméstica analfabeta, que trabalhava na casa, uma empregada na casa de uma família que tinha alguns livros e seleções do Reader's Digest, com suas piadas da caserna. Rir é o melhor remédio, meu tipo inesquecível. Então, eu passei a frequentar uma escola, fui matriculado numa escola que me ensinou, excelente, me ensinou a escovar os dentes e que me tirou pela primeira vez dos limites das 4 ruas de terra
do Quilombo da Vila Leão, de onde saíram 3 escolas de samba. Imaginem a alegria, a excitação dos ensaios. Aliás, foi na casa de Toninho Perfume, o criador da escola de samba Unidos do Clube dos 30, que eu vi pela primeira vez um jogo de futebol na televisão. Era em preto e branco, chuviscava o tempo todo, apesar da palha de aço que a gente tinha colocado na antena para melhorar a qualidade da imagem. O Santos jogou contra a Portuguesa, ganhou de 3-2. O Santos tinha Edson Arantes do Nascimento, o rei do futebol. A Portuguesa tinha um centroavante topetudo, pretinho, chamado Ivair, o príncipe do futebol. Choveu o jogo inteiro. Ou teria sido a nossa televisão na casa do Toninho Perfume, não sei. Foi nessa mesma época que eu ouvi, aos 6 anos de idade, pela primeira vez, um jogo de futebol pelo rádio. Era a Copa do Mundo de 58 na Suécia. O som vinha em ondas e desaparecia nos momentos mais cruciais, como hoje, quando a gente está escutando um jogo e entra num túnel, desaparece completamente e vinha aquela estática. Nós crianças ficávamos encantados com aquela máquina grande que era o rádio, ficávamos ouvindo e vendo por trás aquelas válvulas acendendo aos poucos, como se fosse uma cidade iluminada num filme de ficção científica, Metrópolis de Fritz Lang. Espalma, Gilmar, recolhe dessa ordem, põe a pelota no terreno, entrega no centro para Didi, estica a esfera na direita com precisão para Garrincha, domina o ponteiro, desce pela direita, Garrincha gira, rodopia, domina, Garrincha pela direita, dribla uma vez, dribla outra vez, finge que vai para a direita, sai pela esquerda, finge que vai para a esquerda, sai pela direita, entorta, o zagueiro fica atordoado, desceu Garrincha pela direita, cruza o couro na área, sobe Pelé de cabeça, sobe Vavá por cima do travessão, se perde o balão. Beber caracu é beber saúde. Eu e minha mãe passávamos roupa. Minha mãe pegava trouxas de roupa dos estudantes de medicina numa república que tinha ali perto. E nós passávamos o dia inteiro trabalhando, passando roupa. Minha mãe passava aquelas colarinhos duplos, engomados, e os punhos duplos com aquelas lugares para colocar a abotoadura. Nós ficávamos o dia inteiro passando roupa e ouvindo rádio. À noite entrava uma rádio do estrangeiro, com uma abertura de um programa em diversas línguas, devia ser uma rádio da ONU. This is the Radio City of New York speaking. Signore e signori, qui parla la radio e televisione italiana. Ici la radio française. Barros de Alencar vai apresentar as 7 mais do dia, as 7 campeãs. Sétimo, geralmente ele colocava uma dele mesmo em sétimo, declamando. Olhos tristes, tem segredos que eu não posso revelar. Você foi embora e deixou o nosso ninho tão vazio. Não chore, garota. O que você pensa que você sente por mim não é amor. É apenas desejo. Barros de Alencar tinha uma voz linda, mas era feio. Olha, Barros de Alencar está vivo até hoje. Ninguém conta isso pra ele, pelo amor de Deus. Talvez ele até tenha ficado bonito depois de velho. Mas naquela época ele era feio. Porque os ouvintes achavam que ele era lindo. Aí botaram um ele também começou a achar que ele era lindo. Botou um outdoor dele no Bexiga com uma foto, a audiência começou a... Em Sorocaba tinha um locutor também chamado Feio. Esse admitia logo que ele era feio, o nome dele era Feio. O Feio chegava no estúdio, sempre um pouco atrasado, e ele dizia um bordão. Faz tempo que daqui a pouco o feio chegou agora. Ele era muito inteligente, esse bordão é ótimo. O Feio, ele fazia entrevistas com o Roberto Carlos. Quer dizer, a gravadora mandava a entrevista previamente gravada com brechas para os locutores do Brasil inteiro colocarem as perguntas. Roberto Carlos sempre foi bom de marketing, né? Os locutores colocavam as perguntas e a gente tinha a impressão que o Feio estava ali, cara a cara, falando com Roberto Carlos. E o Feio esmerilhava, esnobava. Ele falou assim, você garota do carbanguia vermelho, uma folha de alface para você.
Ele criava umas... Ele achava que tinha uma garota, um dia vermelho, ouvindo ele. Você, garota do TL prateado, um bico de pato pra você. Queridos ouvintes, fagulhas do feio pra você. E o biotônico Fontoura, o seu teor alcoólico, não é? Era um estimulante de apetite. Minha avó adorava tomar pra ficar meio altinha. Beba, bebe, biotônico Fontoura. Pílulas de vida do Dr. Ross. Pequeninas, mas resolvem. Uma pílula, pum. 2 pílulas, pum, pum. 3 pílulas, purrum. Aderbal Freire Filho, diretor de teatro, costuma dizer que no Uruguai diziam assim: pequeninas, pero cumpridoras. E as novelas de rádio? As novelas de rádio? Sim, mamãe, eu vou me casar com Dolores. E a Natália Timber, pensei que estava gripada. Meu filho! Meu filho! E a cultura essencial da rádio relógio? Você sabia que se uma formiga andasse em linha reta durante todo o período da sua existência, ela perfazeria uma volta completa pela superfície da Terra? Você sabia? Rádio Relógio, são 19 horas 50 minutos e 45 segundos. Aviso aos navegantes. E tinha também eu e minha mãe passando roupa, escutando um programa de rádio do Adoniran Barbosa, um programa maravilhoso que passava aos domingos, era Histórias das Malocas. Era uma dramaturgia, uma pequena novelinha, um final, um fecho de ouro, uma lição de moral, dita pelo personagem do Adoniran, o Charutinho. Pobre é como barbante, ou está esticado ou está no rolo. Amor é como fumaça, sufoca, mas passa. Piove, piove, fa tempo che piove qua, e io, sempre io, sotto la tua finestra, ridere, 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 aiuta Marcello!